Bom, essa peça ela vai ser reproduzida, né? E aqui esse resultado aqui tá já adiantado da matriz, tá? Que vai servir para reproduzir em série, tá? Essa é uma matriz que vai ser reproduzida em série, juntamente com a parte de cima, com a cabeça, que vai encaixar aqui, tá? Então o que acontece? Como eu já tinha postado em alguns vídeos aí no Story, eu já tinha feito um registro. Esse meu processo aqui de pesquisa foi o seguinte, tá? Essa massa que eu estou usando é um processo novo. Essa massa, que eu já fiz algumas outras massas artesanais, utilizando, por exemplo, a fácula, né? Ou a maisena, e que tem que ser essas farinhas bem finas, né? Porque, ou seja, aí eu utilizo junto com a mistura, eu utilizo eu vou homogeneizar a mistura da fácula de mandioca na medida de um copo, tá? Esses copos de lagoinha, a medida do copo dessa farinha de fácula de mandioca, mais a medida do mesmo copo do gesso de secagem lenta, e depois 2 ou 3 colheres de cola branca cascoreza. O que acontece? Antes de adicionar a cola e a água, aos poucos, eu vou então homogeneizar, tá? Homogeneizar a fácula de mandioca, né? A farinha, junto com... Eu vou misturar, né, num potinho desse de sorvete mesmo, as duas estando secas. Vou homogeneizá-las, né, com a colher, vou misturando, até a fácula de mandioca e o gesso, todos dois secos nessa mistura, estiver bem homogênea. Aí depois eu vou adicionando as colheres de cola, que são 2 ou 3 colheres, e dependendo, né, da quantidade de fácula de mandioca ou a quantidade do gesso que eu coloquei, o gesso de secagem uma secagem moderada, né? Secagem lenta. Aí, desse processo, então, eu com a massa sovada, né? Que aí isso vai ser misturado, né? Essa massa vai ser o seguinte, né? Vai ser misturado, então, a farinha de fácula mandioca, mais o gesso, secagem lenta, as 2 ou 3 colheres, que não precisa ser não precisa ser colher de sopa não, né? Aí a quantidade de cola, não precisa colocar muita cola também não, né? Para não ficar muito, para não grudar muito na mão da gente quando a gente for sovar a massa. Então, e a água também, aos poucos eu colocando, misturando. E aí eu usei, no caso para misturar a vasilhinha, eu usei luva cirúrgica, né? Para misturar na vasilha. Então, o que acontece aí eu vou sovar essa massa. Vou sovando essa massa como se estivesse sovando, por exemplo, a massa de um pão de queijo, tá? Aí, à medida que eu vou verificando a consistência da massa, ou eu ponho um pouquinho mais de fácula de mandioca, se ela estiver grudando na mão, tá? E aí eu vou modelando, né? Na verdade, né? Essa peça aqui, ela é uma peça que a estrutura dela, tá? Ela foi modelada em argila branca. Ela foi modelada em argila branca. E essa mistura que eu fiz desta massa, que é com fácula de mandioca, gesso, cola branca e água, é exatamente essa capa que eu fiz, porque eu fui aplicando em cima da peça
em cima da escultura ou da peça modelada, né? Da estátua modelada em argila. Então, o jeito que está aqui foi aplicado em cima. Tá? Aí tem a camada de argila embaixo, né? E essa capa protetora ela é muito boa porque eu posso ainda trabalhar nela. Eu posso esculpi-la ainda, alguns probleminhas que tiver, se estiver alto aqui, ou se eu estou achando que a mão está um pouco desproporcional, eu venho ainda aqui modelando com o estilete, venho cortando e venho lixando, né? Então ele é muito bom para lixar também e é bem resistente, ficou bem forte. Aí eu vim fazer esse corte aqui para encaixar então a parte de cima. Então essa parte de baixo aqui, ela vai ser um molde, né? Vou tirar o molde dela e para ser reproduzida, tá? Em resina. E aonde vem, por exemplo, a cabeça que vai encaixar aqui vai ser uma outra. Eu vou reproduzi-los separadamente, tá? E aqui vai ter um encaixe para encaixar a peça.